Prosseguindo no estudo da Sociologia da Educação aplicada à Teologia, no curso Professor Padrão, curso de formação de professores de escola dominical, vamos agora para o número 2 do nosso material didático, a consciência coletiva. Segundo Durkheim, consciência coletiva representa como a sociedade se vê, o que ela tem consagrado com referência, suas crenças, seus hábitos. Os brasileiros têm uma consciência coletiva diferente dos brasileiros. Bom, o que significa consciência coletiva? Aquilo que está espalhada em toda a sociedade, de forma ampla. Então, teve um aluno que perguntou, aproveitando aqui a pergunta do aluno, se a ideologia de gênero, se ela está, ela pode ser considerada um fato social. Não, ela não pode ser considerada um fato social, tá bom? E ela nem faz parte dessa consciência coletiva. Por quê? Ela é promovida por Rede Globo, né? Ela é promovida por alguns partidos, mas se você chegar na sociedade, para o pai, qualquer que seja a área desse pai, ele pode ser um pastor, um padre normalmente não é pai, né? Mas vou colocar aqui, se tiver um padre, né? Um motorista de ônibus, qualquer área que você pensar, até um cracudo, se ele estiver no momento ali, cônsul dele, você perguntar para ele, você acha que uma criança de 8 anos de idade tem capacidade de decidir a mudança de sexo? Ou seja, um menino de 8 anos de idade, ele pede, então os pais devem autorizar a ciência a fazer, e a ciência deve fazer uma alteração, uma mudança de sexo nessa criança? Todo mundo em sã consciência vai dizer que não. Só essa Rede Globo, que é mais do que um lixo mesmo, essa instituição é algo para o brasileiro não ver de jeito nenhum, porque tudo de ruim vem dessa instituição. A Rede Globo promoveu muito o caso de um menino ali de Paraty, que com 8 anos de idade fez um pedido para fazer mudança de sexo, a juíza autorizou, e a Rede Globo engrandeceu aquilo, né? Outro, uma mãe com o seu filho aqui, no carnaval, a mãe levou um menino de 8 anos também, todo vestido de menina, porque diz que ele já se identifica como menina, tá bom? Então, depois que fizer 18 anos, faz o que quiser da vida dele, mas uma criança mudar de sexo, 8 anos de idade, essa criança ainda não sabe o que é a vida sexual para ela poder mudar de sexo. Né? A pessoa para querer mudar de sexo, ela tem que saber o que é a vida sexual. Né? Então, hoje, aquele menino resolveu virar menino, né? Quando chegar 17, 18 anos, ele vai entender aí o que significa namorar um menino. E aí, eu quero mudar, e agora? Né? Então, isso não faz sentido. Então, consciência coletiva, né, combina, tá ok, com o fato social. Um fato social, ele tem que ter uma consciência coletiva, ou seja, a sociedade em geral tem que estar fazendo uso, defendendo, acreditando. Prosseguindo, a definição de consciência coletiva aparece pela primeira vez na obra da divisão do trabalho social. Trata-se do conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, que formam um sistema determinado com vida própria. Bom, existe um pensamento que diz o seguinte, o que uma sociedade, uma geração tolerar, ainda que considere errado, a próxima vai considerar normal. Então, por exemplo, a geração atual do Brasil, ela não tolerou a ideologia de gênero, tanto que acabou colocando na presidência um homem que lutava contra a ideologia de gênero, ok? Se a próxima geração tolerar, uma outra geração já vai considerar normal. Então, esse é o trabalho, né, que o mal vai fazendo. Convence uma geração a tolerar, para depois chegar outra e considerar aquilo como algo normal.
né? Então, pode chegar um ponto em que um dia, por exemplo, a ideologia de gênero passe a ser um fato social e que ela esteja espalhada, ela esteja na consciência coletiva, pode ser, né? Do jeito que o mundo está caminhando só em direção ao mal, isso não é impossível. Prosseguindo, os espartanos se consideravam como povo guerreiro, os atenienses se consideravam como povo pensador. As crianças já formam a sua consciência de acordo com o coletivo, de acordo com as pessoas com as quais elas viviam. Bom, vamos lembrar, Esparta era uma das cidades de cultura grega, né? Atenas era outra cidade, ela vai acabar por se tornar o grande centro, né, de todas as cidades de cultura grega, inclusive a Mesopotâmia, onde Alexandre Magno ficava, né, também fazia parte dessa cultura grega, e outras cidades como Corinto, todas elas faziam parte dessa cultura grega. Então eu citei essas duas cidades aqui porque Esparta, ela acabou por conquistar, vencer Atenas, porque era uma cidade de cultura guerreira. Desde criança, né, havia aquela cultura de fazer exercício, de treinar o arco e flecha, de ser um grande guerreiro, ok? Enquanto em Atenas, desde criança, havia a cultura do estudo, do acumular conhecimento, né, de filosofar, de ser um pensador, e faziam a guerra por necessidade, ok? Diz a história que Esparta acabou conquistando Atenas, depois eles acabaram se unindo para lutar contra os persas, e depois acabou que a Macedônia, Alexandre Magno da Macedônia, veio e conquistou todo mundo, e aí acabou que a Grécia, graças à Macedônia, então a Grécia passou a ser, vamos dizer, um país, um império. A célebre discussão, o indivíduo é o que ele é devido às suas escolhas, ou ele é um produto do meio? O indivíduo nasceu numa favela e tornou-se bandido. Isso aconteceu porque ele já tinha essa tendência dentro dele, ou ele seguiu esse caminho porque foi influenciado pelo meio? Durkheim acreditava que existe a influência do meio, o que é aceito pela maioria dos sociólogos hoje. Então, a influência existe, ela só não será determinante. Tem crianças que nascem na favela, vem um monte de coisa errada, mas ele nunca aceita se envolver com aquela vida, com o que aquelas outras crianças, aqueles outros jovens fazem. Então ele vai mudando de faixa etária, mas vai sempre vivendo separado. A influência existe, mas ela não é determinante. Isso é usado até na religião, algo importante que nós temos que ensinar em nossas escolas dominicais. Por quê? Tem alguns ateus que falam o seguinte: olha, você só é cristão porque você nasceu em um país cristão. Se você nascesse em um país islâmico, você seria islâmico. Logo, religião não existe verdadeira ou falsa. Existe aquela em que você conviveu e você foi influenciado e assim você seguiu essa religião. Isso pode ser até em muitos casos verdadeiro, mas nós vemos pessoas que foram criadas no islamismo, influenciadas por toda a vida no islamismo, mas de repente ela teve um encontro com Jesus e de forma espantosa. Tem um homem que ele era chamado de um príncipe da Palestina, o pai dele era um dos líderes do Hamas, grupos terroristas, um político influente, e ele foi criado sempre para odiar os judeus e os cristãos, e de repente aquele homem ele teve um encontro com Jesus, passou até reportagens em diversos jornais aqui no Brasil, a conversão do príncipe, né, da Palestina. Então isso não é verdade que os ateus falam. O indivíduo, ele não é um produto do meio, ele sofre influência do meio, mas ele não é um produto. Se mesmo você pegando uma pessoa e colocando no meio de outras 9 pessoas
que vivem errado, né, não significa que ele vai viver errado igual a elas, ok? Ele poderá sofrer influências, né? Mas por que que o homem ele consegue se livrar de determinadas influências? Porque o apóstolo Paulo disse, vamos abrir aí as nossas Bíblias, o apóstolo Paulo disse que nós temos dentro de nós uma lei da consciência. E essa lei da consciência, ela nos acusa ou nos defende, tá bom? É Romanos capítulo 2, versículo 12, ele diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então ele está dizendo o seguinte, olha, tem pessoas que viviam sem lei, e como essas pessoas vão ser julgadas por Deus? Aí chega no versículo 14, ele diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, vou ler esse versículo 15 novamente, porque o apóstolo Paulo diz que existe uma lei escrita no coração do homem, e essa lei testifica contra ele. Então, por exemplo, um menino que foi criado lá entre os muçulmanos, né, dizendo que deve matar judeus, que deve matar cristãos, não, existe uma lei que Deus colocou dentro desse homem, e essa lei, ela fala a todo tempo para esse menino: isso está errado. Então não quer dizer que esse menino vai seguir aquela religião, ok? Então o que está sendo falado, o que John Clay acreditava, é na influência. Você sofre influência. Se você for ver, nós estamos aqui no Brasil, nós sofremos influência no Brasil, né? Vamos citar aquele exemplo que o César Maia, prefeito do Rio de Janeiro, resolveu trazer uma proposta lá da Espanha para o Rio de Janeiro. A proposta era: até a 4ª série ninguém seria reprovado. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? Criticaram ele. Ele falou: não funciona na Espanha, vai funcionar no Brasil. Lá na Espanha a cultura é outra, infelizmente tem que dizer isso. As crianças não estudavam até a 4ª série. Muitas crianças chegavam na 5ª série e não sabiam ler. Por quê? Elas não seriam reprovadas, então elas não estudavam. Ou seja, o estudo, o conhecimento é assim uma obrigação, não é uma necessidade, não é uma felicidade. Então as crianças, elas têm que aprender a estudar por felicidade, né? Tanto a educação secular e muito mais a educação cristã, que é a que nós estamos nos dedicando aqui. Então tem que mostrar para a criança, nas nossas escolas dominicais, que o estudo da Bíblia não é alguma coisa comum, não. O estudo da Bíblia, ela tem que fazer com alegria, porque ali está, ali poderá ser decidido a vida eterna dela, no céu ou no inferno. Então temos que ensinar nossas crianças a amar o estudo da palavra de Deus. Isso daí vai refletir em tudo na igreja. Eu pastoreei certa vez uma igreja, e quando tinha um determinado trabalho a fazer, eu chegava na igreja e perguntava quem era voluntário para fazer. Aí uma irmã falou assim: pastor, aqui só funciona se o senhor der ordem. Você vai fazer. Eu falei assim: mas isso é estranho para o Evangelho. Eu quero ensinar vocês a desejarem. Ou então, que eu chegue aqui diante de vocês, eu falo o seguinte para vocês: quem quer fazer esse trabalho? E tudo bem, todo mundo diga que não. Então, mas quando sair daqui, eu quero saber, eu vou fazer o que o pastor falou. Porque Jesus Cristo disse que isso acontece no reino de Deus. De um pai que falou para o filho: vai fazer a minha obra, né? Vai cuidar da minha seara, da minha vinha. E ele disse: não vou.
Aí falou para o outro disse, eu vou. Só que esse que disse que iria, não foi. E o outro que disse que não iria, resolveu e foi. Ou seja, é esse sentimento voluntário que Deus quer. Esse é um sentimento que nós temos que conseguir colocar nas nossas crianças. Isso tem que começar no início da planta. Isso tem que começar quando a árvore está brotando, quando ela está surgindo. Porque depois que a árvore já cresceu, aí é mais difícil você mudá-la. Difícil para não dizer impossível, porque eu não acredito em impossível, tá bom? Mas você educar a criança a ser voluntário. Olha, quando Deus te pedir, faça, e procure mais do que isso. Procure algo que Deus ainda não pediu, ou seja, o pastor ainda não pediu, ninguém pediu, mas você voluntariamente, você resolve fazer, porque é isso que agrada a Deus, né? É essa voluntariedade, ok? Eu não estou estudando a Bíblia por obrigação, eu estou estudando a Bíblia por amor, eu não estou evangelizando por obrigação, eu estou evangelizando por amor, eu não estou pregando por obrigação, eu estou pregando por amor, ok? Agora, a influência do meio que existe é essa, infelizmente. As pessoas colocam o estudo é uma obrigação. Isso não é necessário. Eu conheço gente aí que não estudou e chegou à presidência da República, gente que não estudou e está aí um grande empresário. Mas o estudo não é só para ganhar dinheiro, né? Aquele que chegou na presidência da República, se tivesse estudado, né, certamente faria algo melhor. Aquele que mesmo sem estudar se tornou um empresário, se tivesse estudado, certamente faria ainda mais. Número 3, o pesquisador e as suas pré-noções. Pré-noções é definido sociologicamente falando como a herança cultural que herdamos do meio que vivemos, dos nossos antepassados e do momento que vivemos. Durkheim diz que devemos abandonar essas pré-noções e devemos ter cuidado para não conduzirmos as nossas reflexões nessas pré-noções. É claro que aqui nós estamos falando, né, às vezes, de hábitos humanos, né, de propostas humanas. Não estamos falando da Bíblia Sagrada. Estamos falando pré-noções, noções humanas. Tá bom? Essa é a nossa aplicação aqui ao ensino teológico. Então, por exemplo, quando eu entrei no meio evangélico, eu aceitei Jesus em 1983, então havia determinados ensinos que havia no meio evangélico, que eu falei, será que é isso mesmo? Fui procurar na Bíblia, nunca encontrei, né? Um exemplo, pessoas diziam que durante a grande tribulação, um homem se jogaria de um prédio, bateria com o seu cérebro no chão, iria abrir a carcaça craniana, o cérebro ficaria pulando vivo e o indivíduo também continuará vivo porque não morreria, né? Isso não está na Bíblia, isso é um exagero, né? Isso é um exagero. Então, haviam coisas já determinadas que eu tive que fazer o seguinte, olha, o que é Bíblia, mas as pré-noções, eu não vou segui-las, eu vou compará-las com a Bíblia. Então, cuidado com o que as gerações vêm falando. As gerações de homens podem vir falando coisas boas, mas pode vir falando coisas ruins, né? Eu cito um exemplo na Bíblia de uma geração que estaria falando coisa ruim. Veja, depois de Davi, vem Salomão, vem Roboão, você tem diversos reis, e é sempre falado o seguinte, reis que fizeram mal aos olhos do Senhor, mas teve reis como, por exemplo, o rei Asa, um rei que o nome dele era esse, rei Asa. Diz que ele fez tudo certo diante do Senhor, somente os altos não se tiraram. Bom, por que estou colocando uma hipótese aqui, né? Por que Asa não conseguiu tirar os altos se ele era um homem correto diante de Deus? O mais provável é que era o seguinte, quem estabeleceu esses altos, né? Asa, quem estabeleceu isso aí foi o grande rei Salomão. Mas isso é uma idolatria.
Quem colocou isso aí foi o grande rei Salomão. Tu está querendo se considerar maior do que o rei Salomão? Estou conjecturando, né? Claro, isso não está na Bíblia. Tá bom? Mas é uma possível explicação do porquê o rei Asa não teria tirado os altos. Tá ok? E aí, vou até aplicar, conjecturando, né? Algo que acontecia no mundo da informática. Eu era analista de sistema e quando chegava um analista novo na empresa, queria falar muito alguma coisa, as pessoas falavam o seguinte: olha, vou te falar uma coisa importante aqui na empresa. Pato novo não mergulha muito fundo. Então, vamos dizer, as pessoas normalmente fazem isso. O rei Asa chegou, você chegou agora, isso aí está aí há décadas que o grande rei Salomão colocou, e você chega agora e você quer ir mudando. O que você acha? Que você é melhor do que o rei Salomão? Deixa eu te falar uma coisa, rei Asa. Pato novo não mergulha muito fundo. Essa é uma das possibilidades. Então, olha, existem pré-noções, ou seja, coisas que foram estabelecidas pelos antepassados, que você tem que observar. Aquilo que tinha sido estabelecido por Salomão não era bom. Ninguém vai dizer, nenhum cristão vai dizer que era bom. Algum católico talvez diga, né? Ok? Algum idólatra talvez diga que seja bom. Mas um cristão de verdade não vai dizer que é bom. Mas foi estabelecido, já vinha há muito tempo, né? Aquela idolatria em Israel, ninguém tinha coragem de tirar. Então, tudo aquilo, as pré-noções, aquilo que é pré-estabelecido, nós devemos tomar cuidado, examinar direitinho. Número 4, as formas de cooperação social. Segundo Durkheim, o meio moral em determinada sociedade é produzido pela cooperação entre os indivíduos, por meio de um processo de interação que ele definiu como a divisão do trabalho social. Neste sentido, haveriam duas formas básicas de se construir esta cooperação ou solidariedade, que seriam a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica.